Você já deve ter percebido que muitas vezes nós queremos que as coisas se encaixem perfeitamente aos nossos desejos e expectativas. Mas alguma vez você já pensou que esse desejo de controle, que ele pode ser na verdade um obstáculo à nossa verdadeira realização? Então, nesse vídeo eu quero explorar um pouco a ideia de que querer que tudo se ajuste ao que nós desejamos pode ser na verdade um equívoco. Até porque quando a gente não faz um mergulho profundo de autoconhecimento e a gente não avalia conscientemente a qualidade dos nossos desejos, eles podem ser grandes enganações capazes de nos levar para um processo de autodestruição. Eu vou falar um pouco também sobre abraçar o fluxo natural da vida e como isso pode nos conduzir a uma existência mais plena, mais verdadeira. Você sabe que desde muito cedo nós somos incentivadas a sonhar, a planejar, a conquistar, mas ao longo do caminho, muitos de nós vamos caindo numa armadilha de tentar forçar a realidade a se moldar às nossas expectativas. Esse impulso de controle, ele está profundamente enraizado no ego. Agora, o ego, apesar de ser um elemento psíquico, estruturador, fundamental para o diálogo entre o inconsciente e o consciente, o ego tenta proteger a si mesmo quando ele precisa impor uma ordem sobre o caos que está acontecendo entre o nosso mundo interno e o nosso mundo externo. E essa atuação do ego, ela tende a nos distanciar da nossa psique mais profunda e acaba nos desconectando de nós mesmos. O ego, ele deseja garantir a própria segurança, a própria felicidade, mas esse movimento quase sempre resulta em frustração. Então essa busca por se impor para o mundo, ela é muitas vezes uma luta contra a própria natureza das coisas. Mas a vida é sobre ela mesma, não é? A vida é dinâmica, a vida é mutável, a vida é uma dança entre as forças conscientes e inconscientes, dentro e fora da gente. E o verdadeiro equilíbrio, ele fica na aceitação do fluxo da vida. E aceitar aqui não é ficar passiva diante dos temas com os quais a gente tem que lidar. Porque nós temos responsabilidade, sim, individual e coletiva com todos esses temas. A aceitação aqui é experimentar uma ação mais fluida, mais intuitiva também, para que as coisas possam se revelar como elas realmente são, ao invés da gente ficar insistindo o tempo todo para que as coisas se adequem aos nossos desejos. Então, ao invés de buscar controle o tempo todo, a gente pode apenas observar e encontrar um significado profundo nos eventos, mesmo que esses eventos não sigam os nossos planos. Sabe, muitas vezes é fundamental deixar ir. Na visão sistêmica, por exemplo, quando a gente continua a forçar as pessoas e as situações a se ajustarem aos nossos desejos, a gente pode acabar por interferir numa ordem natural das coisas e corremos o risco, sim, de bloquear o fluxo do amor e harmonia nos sistemas familiares e sociais. A gente precisa entender que os nossos desejos são subjetividades nossas e que a gente não deve impor essas subjetividades a ninguém, como se elas fossem verdades absolutas e coletivas, porque não são. O desafio, então, é aprender a viver a dualidade, ação e não ação, porque dessa forma a gente passa a ter mais chance de experimentar a vida de uma forma mais harmoniosa. Sempre vai ter um momento para essas duas polaridades aparecerem e atuarem, ação e não ação. Então, ouse parar para refletir sobre o que aconteceria de fato se a gente deixasse de tentar forçar o mundo a se moldar aos nossos desejos. Como seria abraçar o mistério das coisas, da própria vida e permitir que a vida também nos surpreenda. Talvez, quando a gente soltar essas rédeas, a gente possa finalmente experimentar uma paz que a busca de controle não consegue oferecer. A chave fica em permitir que o inconsciente se manifeste e que nos mostre o que não está sendo visto, para a gente poder aumentar a probabilidade da gente encontrar um significado mais profundo para essa nossa jornada. E a nossa jornada, que é a vida que nos pertence, ela vai muito além do que o ego pode planejar ou imaginar. Mas é preciso ousar muito para transgredir a força que os desejos possuem muitas vezes de nos cegar diante da verdade.